Lembre-se que nós temos aprendido nessa série de vídeos sobre quem é Deus, nessa série de ministrações, sermões, todos baseados, é claro, na palavra de Deus, onde nós estamos estudando o caráter de Deus, as virtudes de Deus, as qualidades da essência de quem é o Senhor, do ser de Deus. Nós temos aprendido uma grande verdade, que quanto mais nós manifestarmos na nossa vida o caráter de Deus, a essência de Deus, quem é Deus, mais nós manifestaremos a glória de Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Eu queria que você abrisse a palavra de Deus comigo em João 17, versículo 3, que é um dos textos básicos que nós estamos usando nessa série de ministrações sobre quem é Deus. João 17, versículo 3, o texto sagrado diz: e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. O que o texto sagrado está nos ensinando? Que para desfrutarmos da salvação, da vida eterna, que Jesus oferece para nós como fruto da sua graça, das suas promessas, do plano e projeto redentor de Deus ao ser humano, nós precisamos conhecer Deus, como nós temos aprendido, Deus da Bíblia Sagrada, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e precisamos também conhecer o seu Filho amado, Jesus de Nazaré, o Verbo de Deus, que se fez homem, que habitou entre nós, que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou para selar esse grande projeto, esse grande plano eterno de redenção dos seres humanos. Louvado seja o nome do nosso Deus. Essa é a vida eterna. É como se Jesus fizesse uma síntese do que é a salvação, do que é a vida eterna. E Jesus nos afirma aqui na oração sacerdotal de João 17, do Evangelho 17, é isso: conheçam ao Pai, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conheçam o Deus, ao Deus da Bíblia, e me conheçam, a seu Filho Jesus, a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou na terra. Esse é o desafio da nossa vida, querido. Conhecemos a Deus cada dia mais através da sua palavra, através da comunhão com os nossos irmãos. Infelizmente, nós não podemos estar fisicamente juntos, mas glória a Deus, através da internet, das mídias eletrônicas, de todos esses meios, nós podemos estar aqui junto com você, na sua casa, na sua Smart TV, no seu tablet, celular, no seu notebook, computador pessoal, seja o que for, nós estamos juntos, num só coração, um só Deus, um só Espírito, um só batismo, uma só fé, em unidade de Espírito. Você não está sozinho, querido, nós estamos aqui com você. Estamos aqui em 3 pessoas, o Caio, o Rafa, que fez a introdução, e eu aqui ministrando a palavra de Deus. Aqui Jesus já está no nosso meio, porque ele promete: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, e nós estamos aqui em nome de Jesus, ali eu estaria no meio deles. Então é uma alegria ter Jesus aqui conosco. Jesus, seja bem-vindo. Espírito Santo de Deus, seja bem-vindo nessa manhã, nesse lugar, aí na sua casa, aí com você. Continue conectado conosco. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais, o nosso Instagram, Facebook, YouTube, a Igreja Casa na Rocha. Graças a Deus, as nossas mídias estão crescendo cada dia mais e mais pessoas se engajando conosco, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo esse Deus maravilhoso que cuida de nós. Vou repetir: a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a teu Filho Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Então vamos continuar nossa série de estudos sobre quem é Deus. Só vou repetir para vocês tudo aquilo que nós já vimos. A gente sempre gosta de fazer um repeteco, né? um remember aqui, uma lembrança daquilo que nós já vimos, quais são as características. Tudo isso está disponível para você através da nossa série Quem é Deus, tanto no YouTube, PR Giovanni, a gente também está colocando aos pouquinhos no nosso YouTube novo, da Igreja Casa na Rocha, como também aqui onde você está assistindo esse culto, no status ali do nosso Facebook, você pode assistir as demais ministrações. Nós aprendemos que Deus é conhecível, ou seja, ele se revela ao homem, ele se faz conhecer aos seres humanos. Nós vimos que Deus é independente, ele não depende de nós para nada, ele é criador e nós somos criaturas, nós que somos dependentes do Senhor. Nós aprendemos que Deus é imutável, ou seja, quanto ao seu ser, atributos, promessas e propósitos,
Deus não muda. Deus não muda suas promessas, Deus não muda os seus propósitos, Deus não muda os seus atributos, ou seja, o seu próprio ser, aquilo que ele é, e por isso ele é digno de toda a confiança. Nós vimos também que Deus é eterno. Deus é eterno, ele vive numa outra perspectiva, num outro patamar, muito além de nós. Não está sujeito a tempo e espaço. Nós vimos que Deus é onipresente, ou seja, ele se faz presente com todo o seu ser em todos os lugares, em todas as esferas. Ele não tem limite espacial. Ele não pode ser limitado pelo espaço material, pelo espaço físico, porque ele mesmo criou a matéria, criou o tempo e o espaço. Ele está acima de tudo isso. Ele se manifesta de maneiras diferentes. Nós temos aprendido, ele se manifesta através da sua presença abençoadora, ele se manifesta através da sua presença sustentadora, e hoje mais do que nunca temos provado dessa presença sustentadora de Deus em meio às crises, às dificuldades, às lutas e os problemas. Deus nos sustenta, Deus nos fortalece, conforme diz Paulo em Efésios 6:10, fortalecei-vos do Senhor e na força do seu poder. Coloquem sobre vós a armadura de Deus, para que vocês possam resistir ao dia mau. E tendo vencido tudo isso, permaneçam inabaláveis diante de Deus. Se você quer ter uma fé inabalável, querido, te fortaleça diariamente do Senhor e da força do seu poder. Deus é onipresente. E a outra manifestação da onipresença de Deus é disciplinando em juízo ou condenando o homem pecador, os seres criados pecadores que se afastaram e desobedeceram a Deus e não se arrependeram. Deus também é espírito, ou seja, por ser espírito podemos desenvolver espiritualidade, uma vida espiritual com ele. Ele compartilha conosco a sua espiritualidade, por isso o ser humano também é corpo, alma e espírito. E dentro do seu espírito, o Espírito de Deus pode comunicar ao nosso espírito a vida de Cristo, a vida de Deus. Por ser espírito, Deus também é invisível, não pode ser visto com os olhos humanos, mas ele se revela e se revelou quando veio à terra através da pessoa bendita de Jesus de Nazaré. Ele é o Deus invisível, é o Deus na forma humana, é o Deus homem, Jesus de Nazaré, o autor e consumador da nossa fé. Mas não podemos ver Deus quando a gente quer, né? Tem muita gente que tem essa ousadia blasfema, né? Dizendo, Senhor, se tu existe, te mostra aí para mim. Deus não faz isso, querido. Deus não precisa se mostrar visivelmente para ninguém. É claro que de forma soberana nós aprendemos, Jesus pode se manifestar de forma corpórea, visível, a quem ele quiser, de forma soberana. Ao longo da história da igreja nós vemos algumas pessoas que tiveram um vislumbre de Jesus, tiveram uma visão espiritual de Jesus, e isso é tremendo. Deus também é onisciente, ou seja, ele conhece todas as coisas. Deus é sábio, ele tem toda a sabedoria. Deus é verdadeiro, ele é o ápice supremo daquilo que é verdade, daquilo que é verdadeiro. Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Nós aprendemos também que Deus é amor, a essência do próprio Deus é o amor. E aprendemos que Deus é santo, ou seja, Deus é digno de toda honra, toda glória. Temos que nos separar, nós temos que nos santificar diante de Deus se queremos ver a Deus. Ninguém verá Deus sem santidade. Então é necessário, como Deus é santo, nós somos filhos de Deus, precisamos nos santificar, nos purificar e nos consagrar ao Senhor. Deus também é justo e correto, e Deus é zeloso. Nós vimos também no nosso penúltimo encontro. E no nosso último encontro vimos que Deus manifesta a ira contra o pecado e Deus faz aquilo que ele deseja. Hoje nós vamos ver uma outra característica de Deus. Deus é livre. Deus é livre. Deus é livre. Mas o que significa isso, pastor? Dentro dessa liberdade do Senhor. Olha o que diz o Salmo 115, versículo 3. Salmo 115, versículo 3. O texto sagrado nos diz: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. E é claro que aquilo que agrada ao Senhor é bom, é justo, é correto, é maravilhoso. Por ser um Deus perfeito, que não tem nenhuma espécie de mal, equívoco, erro ou falha, Deus faz aquilo que ele quer. Deus é livre nas suas escolhas. O nosso Deus, que está nos céus, ele pode fazer tudo o que lhe agrada, segundo o seu beneplácito, segundo a sua vontade.
Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, diz Paulo lá em Efésios 1, dentro do seu desejo, dentro da sua vontade, da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ele decidiu te escolher, te salvar, manifestar a sua graça, as suas bênçãos, as suas misericórdias, as suas promessas sobre nós. Ou seja, nada pode impedir Deus de cumprir a sua vontade. Nem você, nem eu, nem qualquer ser humano, nem qualquer criatura, nem nada que existe em todo o universo pode impedir Deus de cumprir a sua vontade. Tanto é que Deus diz, agindo Deus, quem impedirá? Ninguém pode impedir o que Deus vai fazer na sua vida, meu irmão. Se Deus tem algo para fazer na sua vida, você está em alinhamento com o céu, em obediência e fé diante de Deus. Ninguém, nenhum ser humano pode impedir o agir de Deus sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios, sobre a tua vida. Agindo Deus, quem impedirá? Nada, nem ninguém pode impedir Deus de cumprir a sua vontade, e nós estamos seguros. Romanos 12, a Bíblia diz, Romanos 12 nos ensina que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. A vontade de Deus é boa para você. Ela é perfeita, Deus não falha, Deus não dá o resto. Deus não dá o que sobra da panela, uma coisa secundária. Deus dá a primazia, o melhor que Ele tem. Deus deu o melhor que Ele tem, o seu Filho amado, o seu tesouro, o seu maior tesouro, que era Jesus. Deus partilhou conosco. Deus permitiu que Jesus morresse na cruz no nosso lugar, para que em Deus nós pudéssemos cumprir a sua vontade. O eterno propósito de Deus é ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. E esse desejo vai se cumprir. Nem demônios, nem o diabo, nem ninguém pode impedir o agir de Deus, de ter uma grande família, de muitos filhos semelhantes a Jesus. E aí a pergunta que eu te faço é: você quer fazer parte dessa família de Deus? Você tem feito parte da família de Deus? Você tem desejado ser semelhante a Jesus? A palavra cristão significa pequenos cristos, pequenos imitadores de Jesus de Nazaré. Isso é tremendo, irmãos. Lembre-se, você foi chamado para imitar a Jesus, para ser semelhante a Jesus, ter a moral que Paulo teve de dizer para os seus discípulos: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ou seja, Paulo tinha consciência plena, ele tinha convicção no seu coração de que ele imitava Jesus, e por estar conectado com esse Cristo, imitando a Cristo, glorificando a Deus com a sua vida, ele tinha essa autoridade, essa moral de dizer para os seus discípulos: olhem para mim, porque eu imito a Jesus de Nazaré. Isso é tremendo, irmãos. Outra coisa sobre Deus: além de nada poder impedir que Deus cumpra a sua vontade, Ele não pode ser forçado por nada fora de si mesmo. Não tem como você forçar a barra com Deus. Não tem como você coagir a Deus a fazer a sua vontade. Deus não permite isso. Ele não pode ser forçado por nada fora de si mesmo. Não há elemento externo, não há criatura, não há criação, não há nada que possa coagir, impedir ou de alguma maneira forçar a barra com relação a Deus para que cumpra a sua vontade. Você que é criatura de Deus, jamais. Ele é completamente livre em fazer o que Ele deseja. E o desejo de Deus é maravilhoso, querido. O desejo de Deus é maravilhoso. Agora, falando nisso, eu me lembrei de um salmo que diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha que coisa linda. Quando eu me agrado do Senhor, quando eu obedeço ao Senhor, quando o meu coração está conectado com o coração de Deus, todos os desejos que eu tiver na minha vida, vão estar alinhados com o céu, vão estar alinhados com Deus. Ou seja, por exemplo, o desejo de ter uma família feliz, o desejo de ter um casamento abençoado, o desejo de prosperar em alguma coisa na área material. Irmão, isso está de acordo com a palavra de Deus. Agrada-te do Senhor, e Ele, o Senhor, satisfará os desejos do teu coração. Por que Ele satisfará os desejos do teu coração? Porque o teu coração agradará o coração dele. Se satisfará no Senhor. Se empenhará em buscar a Deus. É o que Jesus disse em Mateus 6. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo que eu precisar, Deus vai prover. O que realmente eu necessito.
Não é coisas fúteis, banais, luxo, ostentação, nada disso, meu irmão. Nós estamos falando de necessidades. Na Bíblia existe uma diferença entre desejos, né, muitos deles fúteis e banais, e necessidades reais. É o que Deus promete suprir com relação aos seus filhos amados. Ou seja, Deus não está sob nenhuma autoridade ou restrição. Voltando aqui falando de Deus, Deus não está sujeito a homem nenhum, nem a qualquer situação, nem a nenhuma outra autoridade, porque Ele é a autoridade suprema. Ontem mesmo eu ministrei sobre isso, sobre autoridade e submissão na Bíblia. Deus é a fonte de toda autoridade. E toda autoridade que usar indevidamente a sua posição de autoridade vai ser cobrada e responsabilizada diante de Deus. Hoje nós temos no meio dessa pandemia, né, aquela brigaiada entre as nossas autoridades, aquela briga política, toda aquela confusão, a cada um querendo se mostrar mais para o outro, aquela confusão toda, briga entre um, entre outro, e diz aqui, diz lá, acusação para todos os lados. Irmão, qualquer autoridade que usar indevidamente o seu posto, a sua posição, dada pelo próprio Deus, Romanos 13, de 1 a 5 fala isso, vai prestar conta diante de Deus. E Deus não está sob nenhuma autoridade ou restrição. Não há nada que possa restringir a Deus, bloquear, impedir, atrapalhar a livre decisão de Deus. Não há ninguém ou poder que possa ditar jamais o que ele deveria ou gostaria de fazer. Jamais. Ninguém pode fazer isso. Ninguém pode, coagir a Deus como nós falamos. Ou seja, embora possamos imitar a Deus, é claro, nos referindo a nós agora, em sua liberdade, da mesma maneira que Deus é livre, Deus nos deu liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de decisão, liberdade de consciência, liberdade de fé, de culto, né? Por isso existem tantas denominações diferentes, com diferentes perspectivas e identidades. Deus, por mais que possamos imitar Deus em sua liberdade, quando exercemos a nossa vontade e fazemos escolhas, preste atenção, todas elas estão definitivamente sujeitas à sua vontade. Ou seja, a vontade do próprio Deus. Deus é soberano sobre as vontades de todas as suas criaturas. É isso que nós estamos falando. Além de cada um de nós, temos livre-arbítrio, temos poder de escolha, temos as nossas próprias vontades. Nada nem ninguém sobrepuja ou é maior do que a vontade suprema, a vontade soberana do nosso Deus, do Deus dos céus, que tudo pode fazer conforme lhe agrada. Olha o que diz Provérbios 16, versículo 9. Olha o que diz esse lindo texto da palavra de Deus em Provérbios 16, versículo 9. A Bíblia nos diz: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Ou seja, o homem estabelece planos, mas a resposta certa vem de Deus. Olha que coisa linda, gente. Não tem problema nenhum você sonhar, você planejar, você estabelecer planos e propósitos, projetos lindos no seu coração. Nós falamos, agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do seu coração. Mas cada desejo, cada plano, cada projeto, coloque aos pés de Jesus. Coloque o seu coração, o seu planejamento, os seus sonhos, os seus caminhos, os seus projetos diante do Senhor, porque é o Senhor que trará a resposta. É o Senhor que determinará os seus passos e te dará o sucesso, a vitória, a bênção, a conquista desses sonhos, planos e projetos. Coloque diante do Senhor. Tem muito crente que começa a fazer algumas coisas sem consultar Deus. Parece Josué, né? Josué, num determinado momento, é um dos grandes erros de Josué, ele tomou uma decisão junto com os cabeças de Israel, sem consultar o Senhor. Permitiu que os gibeonitas, um povo que habitava em Canaã, que enganaram eles através de toda uma dramaturgia ali, de se fingindo de pobres, se fingindo que vieram de longe, enganaram o povo de Israel, e por causa desse engano, porque tomaram uma decisão sem consultar Deus, Josué e o povo de Israel sofreu tremendamente com esse embaraço que houve dentro da terra prometida, dentro da terra de Canaã. Olha o que diz Provérbios também 21, versículo 7. Provérbios
versículo 1, desculpa, Provérbios 21, versículo 1. A Bíblia diz: o coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e ele o dirige para onde quer. Olha que coisa tremenda esse texto. Ou seja, Deus tem soberania até sobre o coração humano. Se Deus quiser inclinar o seu coração para uma determinada direção, ele vai fazer isso. Ele pode fazer isso. Ele é soberano. Ele é o Deus criador. Apesar de nós sabermos, à luz da sua palavra, que ele respeita o nosso livre-arbítrio, as nossas escolhas, em determinadas situações, Deus tem o poder, a autoridade, a condição e a capacidade, porque ele tudo pode. Ele é capaz de pegar o coração do rei como um rio, controlá-lo e dirigi-lo para onde ele quer. Olha que coisa tremenda, irmãos. Então, às vezes a gente está lidando com aquele parente, aquele cônjuge, aquele familiar, aquele colega de trabalho, sabe? Que tem o coração duro, que parece que a gente fala, as coisas não acontecem, ele não aceita, ele endurece o coração, não aceita Jesus, ou de alguma maneira acaba te atrapalhando, te ataviando, te embaraçando. Irmão, ora a Deus. Deus tem poder de reverter aquela situação no coração do homem. O Espírito Santo, diz o texto sagrado, ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. E 2 Coríntios 4,4, a Bíblia diz que o Deus desse século, Satanás, o diabo, tem cegado o entendimento para que não resplandeça a luz do Evangelho. Então muita gente está debaixo de cegueira, de engano, está sendo manipulado por Satanás, pelos demônios. Por isso nós precisamos compreender e entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, não é contra seres humanos. Muitas vezes o diabo usa pessoas para nos ferir, para promover injustiças contra nós, ofensas. São pessoas que o diabo manda para nos destruir. Nós temos que ter discernimento e combater não a pessoa, não a carne, nem o sangue, ou seja, seres humanos, mas sim os demônios que estão por detrás daquela situação. É claro que não na frente da pessoa, né, irmão? Tenha sabedoria, tenha prudência, não chega na frente da pessoa, sai demônio! Não, não é assim. Não faça isso. Vai lá no teu cantinho, dobra o teu joelho, ore ao Senhor, repreenda aquelas forças malignas, faça ali uma batalha espiritual, uma intercessão em favor daquele que está sendo um embaraço na sua vida, um atavio, alguém que está realmente te incomodando, te ferindo, te machucando, sabe? Combata isso no mundo espiritual, o espírito que está por detrás daquela pessoa. E ore a Deus que transforme aquele coração duro, aquela situação que está acontecendo, aquela causa na justiça que você precisa, e aquele juiz parece que não lavra aquela situação, não assina aquele documento, irmão. Ore a Deus. Olha, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Olha que texto tremendo esse de Provérbios 21. Deus pode mover o coração humano para onde ele quiser. O coração do rei é como um rio controlado pelo Senhor, e ele o dirige para onde quer. Você pode orar a Deus, pedindo que Deus envie os seus anjos para que aquela causa na justiça saia para você, porque você caia na graça daquela pessoa, por exemplo, que está fazendo a entrevista de trabalho com você. Que Deus dobre, que Deus dirija, que Deus de alguma maneira faça você cair na graça daquela pessoa. Irmãos, isso é muito tremendo. Nós não temos poder de mudar o coração de ninguém, mas Deus tem esse poder de transformar o homem, de mudar o coração das pessoas, de quebrar a dureza de coração. A Bíblia diz lá em Jeremias que a palavra de Deus é como um martelo que esmiuça a penha. A penha é a rocha, o coração duro. O que quebra esse coração duro? É a palavra de Deus, um martelo que esmiuça a penha, que promove quebrantamento, que promove humildade, que promove, sabe, a flexibilidade que só o Senhor pode gerar no coração humano. Outra característica tremenda de Deus é que Deus é onipotente. Deus é onipotente. Olha o que diz Gênesis 18:14. O texto sagrado é uma pergunta que está aqui nesse texto. Em Gênesis 18:14, quando nós falamos de Deus é onipotente, significa todo, potente, todo o poder. Deus tem todo o poder. Gênesis 18:14, o texto sagrado diz: existe alguma coisa impossível para o Senhor? É a pergunta que está no ar aqui para nós. Então, muito embora essa questão seja respondida muitas vezes ao longo da Bíblia Sagrada, dos textos,
das Escrituras, uma clara resposta encontrada lá em Jeremias. Abra comigo também Jeremias 32, 17. Jeremias, o grande profeta Jeremias, em Jeremias 32, 17, nos diz o seguinte, a resposta para essa pergunta de Gênesis 18, 14. Existe alguma coisa impossível para o Senhor? É a pergunta, e a resposta está lá em Jeremias, diz, nada é difícil demais para ti. Olha que coisa tremenda. Para Deus tudo é fichinha, tudo é moleza. Para Deus, que é o Deus onipotente, tudo pode acontecer. Lembre-se o que diz Jesus, se creres, verás a glória de Deus. Tudo é possível àquele que crê. Ou seja, para Deus, nada é difícil demais para ele, é o que diz Jeremias 32, 17. Ou seja, Deus é onipotente. Ele é todo poderoso. Ele é capaz de realizar toda a sua santa vontade. Porque a vontade de Deus é santa, ela é perfeita. Ela não é equivocada, ela não é errada, ela não é injusta, ela não é incorreta. Ela é santa, sua santa vontade, Deus é capaz de realizar. Não há limites sobre o que Deus decide fazer. Irmão, se Deus decide fazer algo, não há nada nem ninguém que possa impedir o agir de Deus. Paulo nos diz o seguinte, lá em Efésios 3:20, nós vamos estar colocando aí para você, Efésios 3:20, olha o que a Bíblia diz. Ele, ou seja, Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Olha que coisa linda, irmãos. Deus é capaz. Tem até uma música de um autor americano chamado God is Able. Ron Kenoly, um grande ministro de louvor norte-americano. Ele canta uma linda canção. Eu me lembro que eu ouvia muito ela quando estava no México, isso há 20 e poucos anos atrás. Ele cantava God is able, né? Ou seja, Deus é capaz. Deus é capaz de fazer maravilhas na tua casa. Deus é capaz de transformar a tua vida e o teu coração. Deus é capaz de restaurar o teu casamento. Deus é capaz de curar aquele enfermo no leito de UTI ou na enfermaria. Deus é capaz de fazer coisas maravilhosas, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. Olha que coisa linda. É um poder que opera em nós, ou seja, até a oração que você começou a orar, quem moveu esse poder foi o Senhor. E a teologia da oração é assim, você ora ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. E quando você ora, irmão, Deus pode fazer infinitamente mais do que aquilo que você está pedindo ou do que aquilo que você está pensando. Em outras palavras, o texto sagrado está dizendo que Deus vai nos surpreender. Deus vai fazer coisas extraordinárias. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Se surpreenda com o Senhor. Deixa Deus manifestar as suas maravilhas, o seu extraordinário. Deixa Deus te surpreender. Não há nada nem ninguém que consiga surpreender a Deus, mas Deus é especialista em fazer coisas extraordinárias, em surpreender os seus filhos de maneira gloriosa. Assim como Jesus também diz, para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Para Deus todas as coisas são possíveis. Então, meu irmão, tem muita gente sofrendo aí, né? Entes queridos, familiares, no leito de hospital, às vezes ali a ponto em situações frágeis, enquanto a vida, irmão, há esperança. Então, continue orando, clamando, para Deus todas as coisas são possíveis. Também esteja aberto ao que Deus quer, que às vezes é diferente da nossa vontade. Às vezes a gente quer que aquele parente seja curado, que Deus tire ele lá da UTI, que está entubado. Mas às vezes a vontade de Deus é recolhê-lo, porque às vezes já chegou o momento dele, já chegou a hora dele, os seus dias que estão contados já estão estabelecidos, e dentro da vontade de Deus, que está acima das nossas vontades humanas, das suas criaturas, como nós já falamos, chegou o momento. E a gente precisa entender, querido, que a morte para o cristão é uma promoção para uma dimensão superior, para uma vida melhor, para estar no regaço de Deus, nas moradas eternas, nas mansões celestiais, no lugar que Deus tem preparado para nós. Então, pensando do ponto de vista da Bíblia, das Escrituras, a morte para o cristão é lucro, como diz Paulo. Para mim, o viver é Cristo, mas o morrer é lucro.
Então nós temos que viver na perspectiva de Deus, não na perspectiva humana. Na perspectiva humana, a morte é uma tragédia, é uma desgraça, é um caos, é o fim da existência, né? Porque os seres humanos sem Deus pensam que a vida é só isso que os nossos olhos veem, é só essa vida terrena, é só essa vida passageira. A Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, que se a nossa esperança está apenas nessa vida terrena, nós somos os mais miseráveis dentre todos os homens. Ou seja, quem tem a esperança apenas nessa vida terrena, querido, é um miserável, é um coitado, é um sem esperança. Mas nós somos diferentes, nós que somos da fé, nós que cremos em Cristo, nós que cremos na ressurreição dos mortos, nós que cremos no lar celestial, no lar que Deus tem preparado para nós, onde nós seremos libertos do pecado, das mazelas, dessas coisas terríveis dessa vida, irmão. A morte para nós é lucro, é promoção, é subida para um lugar, um patamar superior, para uma nova dimensão muito mais bem-aventurada e abençoada do que essa vida na terra. Glória a Deus. Então, aprenda, o poder de Deus é infinito, mas é claro que há algumas coisas que Deus não pode fazer, e eu vou explicar o que ele não pode fazer. Ele não pode fazer qualquer coisa que negue, por exemplo, o seu próprio caráter. Se ele é perfeito em todos os seus atributos, em todas as suas virtudes, em todo o seu caráter, é óbvio que como Deus é bom, perfeito, ele não vai contradizer a ele mesmo. Ele não vai se contrariar, jamais, jamais poderá fazer qualquer coisa que negue o seu próprio caráter. Por exemplo, Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Se ele é o ápice da verdade, se Deus é verdadeiro, ele não pode mentir. Está lá em Tito 1:2, o texto sagrado diz sobre isso. Outra coisa que Deus não pode fazer, Deus não pode ser tentado pelo mal. Tiago 1:13, ou seja, toda tentação que é provocada pelo mal, não foi Deus quem fez. Ou foi a sua natureza pecaminosa, a sua inclinação para o mal, que Paulo chama de carne, e aqueles que vivem na carne jamais poderão agradar a Deus, Romanos capítulo 8, ou então é Satanás e seus demônios que estão te afligindo com aquela tentação, que a tentação também não é pecado, é uma possibilidade de obedecer ou desobedecer a Deus. Essa inclinação pelo mal, quem fez não foi Deus. Deus não pode tentar ninguém. Ele pode provar o ser humano. A provação vem de Deus, mas a tentação vem da sua natureza carnal, da sua carne, da sua inclinação para o mal, então vem através de uma circunstância, uma situação desenhada, forjada pelo próprio Satanás e seus demônios. Você pode perceber também na vida cristã, você vai aprender que a maioria das tentações, elas são mais internas do que externas. Ou seja, o maior mal que existe não é o que está lá fora. Não é Satanás e os demônios, né? Tem muito crente que tudo quer culpar o diabo e os demônios, né? Ele entra na carne, ele vive uma vida carnal, ele faz tudo errado, faz escolhas imorais, faz escolhas equivocadas e culpa o diabo. O diabo é o costa larga. Por quê? Porque é mais fácil transferir para o diabo a síndrome de Adão. Quando ele é responsabilizado pelos seus atos, pelas suas decisões, ele culpa a mulher culpa a serpente e assim por diante. E a serpente olha para o lado, não tem quem culpar. Transferir responsabilidades não resolve, irmãos. Assuma a sua responsabilidade. Deus não pode ser tentado pelo mal, nem ele tenta ninguém. Tiago 1, versículo 13. Deus também não pode negar-se a si mesmo. Deus não pode negar-se a si mesmo. 2 Timóteo 2,13 fala isso. Portanto, o uso divino, meus irmãos, de seu infinito poder é qualificado pelos seus outros atributos, porque Deus não se contradiz. Deus é verdadeiro, Deus é bom, Deus é perfeito, Deus é santo, Deus é justo e correto. Então todos os atributos de Deus, todas as qualidades de Deus, elas têm uma harmonia perfeita, elas se concatenam, ou seja, elas se envolvem de maneira perfeita, de maneira gloriosa, sem cair na incoerência, sem cair em qualquer tipo de problema ou situação. É diferente dos homens, né? Nós, seres humanos, às vezes falamos uma coisa e fazemos outra. Nós caímos muitas vezes na incoerência. Nós, né, falamos uma coisa bonita, mas na hora da prática fazemos tudo errado. O homem entra em contradição, o homem entra em incoerência, mas Deus jamais fará isso. Então,
Tem coisas que Deus não pode fazer. Ele não pode negar o seu próprio caráter, ele não pode mentir, nós aprendemos, ele não pode ser tentado pelo mal e ele não pode negar a si mesmo. Ok? Isso é muito importante. E aprenda, irmãos, quando nós imitamos a Deus, usando o seu poder, no caso, o poder limitado que Deus nos conferiu, nos deu para efetuar as coisas que deseja que façamos, mostramos também aqui um reflexo do poder infinito de Deus e assim lhe trazemos glória. O que eu quero dizer com isso? Quando Deus dá ao seu povo autoridade e poder espiritual. Um poder, é claro, diferente de Deus, que é todo poderoso. O nosso poder é limitado. Deus conferiu à igreja. Jesus é o cabeça, ele tem todo o poder e toda a autoridade. Como cabeça, ele conferiu à sua igreja, o corpo de Cristo, poder e autoridade para enfrentar, por exemplo, serpentes e escorpiões. Está lá em Lucas 10:19. Eis que vos dei poder para enfrentar serpentes e escorpiões e todo o poder do inimigo, e nada vos fará dano algum. Deus nos deu um poder limitado e autoridade. A autoridade de Cristo e o poder espiritual em Cristo. Quando nós usamos esse poder limitado que Deus nos deu para efetuarmos as coisas que Deus deseja que façamos, nós refletimos o poder infinito de Deus e promovemos a glória de Deus com a nossa vida. Por exemplo, quando Deus nos mandar ir numa determinada casa que o cara está endemoniado, você vai lá, exerce por fé a sua autoridade e o seu poder espiritual em Cristo, pelo nome de Jesus, você expulsa aquele demônio. Você está usando um poder que Deus te conferiu e está promovendo a glória de Deus com a libertação daquela vida. A glória de Deus está sendo manifestada na sua vida. Você que é filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, vamos usar a autoridade que Jesus nos conferiu. Vamos usar o poder espiritual e repreender os demônios que muitas vezes atacam as nossas casas, nossas vidas, as nossas finanças, o seu trabalho, através de pessoas, através de circunstâncias. Use o poder limitado que você tem e a autoridade extraordinária que Jesus te conferiu através da oração, através da batalha espiritual, através da intercessão, da declaração profética. Use esse poder limitado que reflete o poder ilimitado do Deus que é todo poderoso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então aprendemos características extraordinárias hoje de Deus. Deus é onipotente. Foi o que nós aprendemos hoje. E aprendemos também que Deus é livre. Ele é livre nas suas escolhas. Ele faz o que lhe agrada segundo a sua santa vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando sempre o nosso texto-chave, João 17:3, e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Teu Filho Jesus, a quem Tu enviastes. Prossigamos e caminhemos cada vez mais em conhecer o caráter de Deus. Quanto mais nós refletirmos o caráter de Deus com a nossa vida, mais a glória de Deus será promovida através dos seus filhos amados. Lá em Romanos, capítulo 8, a Bíblia diz que a natureza, a criação, geme na expectativa da manifestação, na revelação dos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Somos nós. O mundo, a criação, a natureza geme na expectativa da revelação de quem são os filhos de Deus. Se você é um filho de Deus, se revele como um filho de Deus, manifestando a graça, o caráter, os atributos, as características de Deus na sua vida, promovendo a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigado por você ter se conectado conosco. Não esqueça de entrar no nosso site, casanarrocha.com. Lá você tem artigos, vídeos, áudios, material valioso. Lá você pode contribuir financeiramente com o nosso ministério, com a nossa casa pastoral, com a nossa obra, a obra que Deus está fazendo através das nossas vidas. Seja um cooperador fiel. Continue conectado conosco através do Instagram, Facebook e YouTube. Igreja Casa na Rocha é o nosso Instagram, Facebook e YouTube. Bem fácil o nome da nossa igreja. Igreja Casa na
Rocha. Continue conectado conosco. Se você também quiser qualquer pedido de oração, necessidade, qualquer coisa, querido, coloque na descrição aí dos comentários, tanto no YouTube quanto no Facebook, seja no Instagram, nós estaremos orando por você. Lembre-se, você não está sozinho. Você tem um Deus onipotente, você tem um Deus que é livre, você tem um Deus santo, você tem um Deus justo, um Deus perfeito, um Deus maravilhoso que cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Quero terminar orando pela tua casa, pela tua vida, pela tua família, pelos teus negócios, por tudo aquilo que você tem feito. Pai, nós em nome de Jesus, nós consagramos ao Senhor, os dizimistas, os ofertantes, aqueles irmãos que foram movidos por Deus para serem cooperadores fiéis dessa obra linda, e os demais irmãos também que ouviram, ó Deus, as pessoas de maneira geral que ouviram a tua palavra, que foram tocados por esse Deus que é livre, esse Deus que faz aquilo que lhe agrada, esse Deus que tem uma santa vontade, que é boa, perfeita e agradável para nós. Esse Deus que é onipotente, que faz todas as coisas, só não faz aquilo que é contrário ao seu caráter, aos seus atributos e ao seu ser, Pai. Ó Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela grandeza de quem é Deus. Como é maravilhoso nessa jornada conhecermos mais e mais a Deus. Queremos desfrutar da vida eterna, queremos desfrutar da vida abençoada, bem-aventurada, abundante, que Jesus prometeu para nós. Que Jesus seja o centro, que a tua palavra seja o fundamento, que valorizemos um relacionamento contigo, com os nossos entes queridos, familiares, os nossos irmãos, a tua igreja, e com aqueles que ainda não te conhecem, eles venham a te conhecer o único Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia Sagrada, o Deus de nosso Senhor, Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Atende cada irmão na sua necessidade, Pai, estende a tua mão poderosa, com sinais, prodígios e maravilhas. Nós repreendemos todo mal, todo embaraço, toda seta. Ó Deus, protege os teus filhos em meio a essa pandemia, aqueles que estão sofrendo também, nos leitos de hospitais, aqueles que estão no fronte de batalha, os médicos, enfermeiros, as forças policiais, as autoridades. Ó Deus, abençoa, protege, livra-os de todo mal, e a todos nós, nos proteja nos tempos difíceis que estamos vivendo, possamos manter íntegros e irrepreensíveis o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, até a volta de Jesus de Nazaré. Que Jesus nos abençoe, que a graça de Deus venha sobre nós, que a bênção do Senhor venha sobre as nossas casas, que tenhamos uma semana abençoada, à luz da tua presença, que a luz do teu rosto brilhe sobre nós, nos protegendo, nos guardando, nos purificando de todo pecado, com o sangue precioso de Jesus, nos lavando, nos restaurando e nos renovando, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, querido. Louvamos a Deus pela sua vida e por você estar conectado conosco. Compartilhe esse culto, essa live, esse vídeo com outras pessoas através das redes sociais. Nós contamos com você. Um abraço, beijo do pastor Giovanni. Deus vos abençoe. Amém e amém.